nova casa. Seja muito bem-vinda a mais um culto, um pouco diferente daquilo que estamos acostumados, mas Deus sabe de todas as coisas. Fique à vontade aonde você estiver, seja lá na sua casa, seja lá no seu trabalho, aonde você estiver agora. Eu sei que você vai tirar um tempinho para falar, para ouvir Deus nessa noite. Será que você pode fechar seus olhos? Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais um domingo, por mais uma semana. Por mais difícil que tenha sido essa semana, meu Pai, o Senhor nunca perdeu o controle de nada, Deus. E é por isso que nós te louvamos, Pai. É por isso que nós te exaltamos, Deus. É por isso, meu Pai, que reunimos, Deus, mesmo estando cada um em suas casas, Pai, mas com o mesmo propósito, meu Pai, sendo casa, sendo igreja, sendo família, meu Pai, porque família é assim, Deus. Não importa onde está, sempre vai estar junto, Deus. Sempre vai estar junto. Porque família, Deus, família é para sempre, Pai. Família é para sempre, Deus. Nos abençoa, Pai. Abençoa a nação brasileira, meu Pai. Ah, Deus, eu sei que o Senhor está no controle dessa situação, meu Pai. Mas envia, Jesus, médicos, cientistas, Deus. Pessoas responsáveis, meu Pai, pessoas dedicadas, meu Pai, para tornar esse processo menos doloroso, Deus. Visita também, meu Pai, as famílias, Deus, de todo mundo, aqueles que perderam, meu Pai, familiar por essa pandemia, Deus, por esse vírus. Visita, Deus, traz paz, traz consolo, Pai. Esse é o nosso desejo, Jesus. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por tudo. Nós te louvamos, Yeshua. Te chamam de Deus e de Senhor. Te chamam de Deus, de Salvador. E eu devo te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor. Te chamam de Rei, de Salvador. E eu devo te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Tu és tão lindo, meu Jesus. Te chamam de Deus e de Senhor. Te chamam de Rei, de Salvador. E eu até vou te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor. Te chamam de Rei, de Salvador. E eu até vou te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua,
tão lindo, Yeshua, Yeshua, tu és, só tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Que esse seja o desejo dos nossos corações, que isso seja a nossa alma declarando todos os nossos dias. Yeshua, tu és lindo, Yeshua, tu és Rei. Ah, Jesus, tu és lindo, a tua perfeição nos encanta, Pai. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Yeshua. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar, neste lugar. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro,
resplandece a tua luz, Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso Casa da Família Online. Existe uma grande expectativa do nosso coração de mais uma vez estarmos juntos, mas enquanto a nossa cidade passa por esse tempo difícil, nós vamos nos encontrando aqui de forma online. Então, no link da bio do nosso Instagram, você encontra um link que você pode acessar e fazer parte da nossa casa online, até que tudo se normalize. Enquanto as coisas não voltam ao normal, nós vamos nos encontrando aqui de forma online pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo WhatsApp, e a nossa expectativa é que você seja edificado aí na sua casa. Nós vamos dar continuidade a um assunto que já temos falado nos últimos dias, que é vida boa é a vida que se tem. E eu acho que hoje é um dia pertinente para nós falarmos do valor da comunidade, do valor de vivermos em comunidade, do valor de vivermos juntos. E pensando sobre isso, é importante que tenhamos uma ideia do que é a igreja. Se nós tivermos uma expectativa e perspectiva que a igreja é esse lugar onde nós nos reunimos no final de semana, a igreja acabou. E por isso nós temos que ter uma expectativa correta, uma perspectiva correta, que a igreja não é o prédio, a igreja não é a estrutura, a igreja não é nem mesmo os ministérios, mas a igreja é o ajuntamento de todos os crentes, filhos de Cristo, irmãos de Cristo, eleitos em Jesus Cristo. Sendo assim, mesmo nesse lugar de pandemia, mesmo nesse lugar perdido ao qual nós nos encontramos, nós continuamos a ser igreja. A igreja de Cristo permanece viva mesmo nas nossas casas, pois Mateus no capítulo 18, no versículo 20, Jesus afirma que onde houverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. Então creia, meu irmão, que seja de forma online, remota ou presencial, se nós estamos para Cristo, Cristo está para nós, e hoje é uma ótima oportunidade de nós sermos marcados pela sua presença, pois a igreja somos nós, é o que nós temos falado no último dia, nós somos uma casa para todos, nós somos uma família para todos. Isso não importa se nós estamos de forma presencial, se nós estamos distante por um pouco de tempo pela situação da nossa cidade, mas nós nos amaremos até o fim, até que Cristo volte para nos encontrar. E meu irmão, a vida boa, de fato é uma vida que se tem, mas uma vida que se vive na coletividade. Hoje eu quero reforçar alguns conceitos que nós temos falado nos últimos dias, para que haja uma clareza maior no nosso intelecto sobre tudo isso. Talvez você pode ser uma pessoa de hábitos mais solitários, você pode ser uma pessoa que normalmente gosta de ficar mais introspectiva, de ficar mais sozinha, mas seja sincero, no dia do seu aniversário, ou nesses dias de pandemia, nós sentimos falta uns dos outros, seja sincero. Por mais que você seja alguém de hábitos solitários, nós até gostamos de ficar sozinhos por um determinado de tempo, mas nós queremos alguém que nos ligue, alguém que nos mande uma mensagem, alguém que nos esquente uma noite de frio, alguém que nos pergunte se nós estamos bem ou não. E a igreja vem para suprir essa necessidade do homem de não vivermos em solidão, não vivemos de forma de uma estrutura de solitude. Você pode ser talvez orgulhoso o suficiente para não assumir essa realidade, mas nós fomos chamados para viver de forma coletiva, não fomos chamados para viver de forma solo, porque Gênesis no capítulo 1, no versículo 28, Jesus afirma isso, que não é bom que o homem viva só, não é bom que o homem esteja só. O interessante desse texto é que Jesus, ou melhor, Deus Pai aqui, através da fala de Moisés, não está dizendo sobre um casamento, Ele está dizendo sobre essa vida de comunidade, sobre eu ter alguém que é parecido comigo, sobre eu viver com os meus pares, porque se nós formos lembrar do contexto desse texto, Deus estava olhando para toda a sua criação e Ele percebeu que não existia um igual ao homem. Os animais tinham seus pares, mas o homem não achava ninguém que o completasse, de forma onde houvesse uma retroalimentação, onde houvesse uma troca
por igual, e Deus diz que não é bom que isso aconteça. Como eu disse, talvez você seja orgulhoso o suficiente para dizer que gosta de viver uma vida sozinho, mas a Bíblia é clara em dizer que não é bom que o homem esteja só. Como eu disse aqui, nós não estávamos falando de casamento, mas Deus junta o útil ao agradável, e aí Deus faz uma esposa para o homem, para que ele possa ali de forma agora mais assertiva, crescer, multiplicar e ter um igual, ter um semelhante, ter alguém que haja troca. Efésios no capítulo 2, no versículo 19, vai dizer: portanto, vocês já não são mais estrangeiros, não são forasteiros, mas são concidadãos dos santos. Vocês são membros da família de Deus. Nós fomos chamados para sermos membros da família de Deus, meu irmão. É uma loucura, é uma vida nécia tentar viver sozinho, tentar viver fora de uma família. A Bíblia está dizendo e sendo clara que nesse lugar nós somos estrangeiros, nós somos forasteiros, mas nós somos membros da família de Deus, pois é da estrutura do humano fazer parte de um grupo. Talvez na sua adolescência você se submeteu a muitas coisas que eram contra a sua própria vontade, contra a sua própria cultura, talvez, para fazer parte de um grupo, para se assemelhar, para ser aceito por um grupo, porque é da estrutura do humano querer fazer parte, querer ser aceito, querer ser introjetado numa comunidade. Bicho é quem vive sozinho, gente não vive sozinho. Quando um bebê nasce, é extremamente importante que ele seja colocado no colo da mãe. Se você já assistiu um parto, se você já presenciou um parto, né, seja pela internet, um vídeo, você percebe isso. Logo quando o médico pega o bebê, ele coloca o bebê no colo da mãe para que haja aquele contato de pele com pele, e ali gera um vínculo afetivo, ele sente o coração da mãe, ele sente o calor, ele sente o cheiro, porque é importante que logo nos primeiros segundos, minutos de vida da criança, ela já tenha contato com os seus semelhantes, com aqueles ao qual ele passará o resto da vida junto. É importante, meu irmão, porque isso é da estrutura do humano, nós precisamos disso. Ali ele gera um vínculo com a mãe, ele gera um vínculo com esse afeto que a mãe tem por ele, o seu estresse é diminuído, o alívio da dor começa a vir à tona. Tudo isso, meu irmão, tem comprovação científica dos benefícios do bebê nos primeiros minutos, nas primeiras horas de vida, ele ter um contato com a sua mãe. Isso é da estrutura do humano. Talvez você tenha se acostumado a viver sozinho, passar por coisas sozinho, mas deixa eu te falar, nós queremos alguém que nos abrace, nós não queremos estar desconectados. Esse é um tempo onde nós estamos desconectados por conta da pandemia, por conta de tudo isso que tem acontecido, nós temos sido forçados a nos desconectar. Mas a nossa comunidade, a família de Cristo, está aí para suprir essa demanda, essa necessidade, seja de forma online por enquanto, mas de forma presencial, nos amando até o fim, até que Cristo volte. Nós somos família, isso é suficiente. Eu quero ler um texto com você e você pode acompanhar, Eclesiastes no capítulo 4, a partir do versículo 7, que vai dizer o seguinte: observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho nem irmão, mas que ainda assim se esforça, obtendo riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta: para que trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido e é tudo angustiante. É melhor serem dois do que um, porque um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra, mas como fazer para se aquecer sozinha, a pessoa corre risco de ser atacada, vendida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houverem três, melhor ainda, pois a corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Percebi outra coisa. Não, que eu já estou atravessando coisas que eu quero compartilhar com vocês na semana que vem. Mas esse texto é muito claro ao dizer que viver em comunidade é melhor. Esse é um texto muito famoso, usado em casamento, em cerimônias, noivados, para dizer a importância da vida em família, da vida em casal. Mas esse texto não está falando especificamente sobre casamento, ele está falando sobre comunidade, sobre estar juntos. E logo no versículo 7 aqui, Salomão traz essa verdade, ele diz o seguinte: eu percebi outra vaidade.
vaidade. E essa palavra vaidade no hebraico fala de algo que é vazio, algo que é oco, é um vapor, é algo em vão. Ele está afirmando que uma vida sem pessoas, uma vida onde eu não vivo em dupla, em trio, em comunidade, é uma vida vazia, é uma vida oca, é uma vida sem valor, é uma vida em vão, é um vapor, ela passa rápido, ela não deixa marcas. O versículo 8 vai dizer de um homem que ele era sozinho, e esse homem trabalhava muito, ele não tinha filhos, ele não tinha amigos, não tinha pai e mãe, ele não tinha ninguém para deixar algo ou ninguém para ensinar algo, ele não tinha um irmão. E quando nós falamos de irmão, nós estamos falando de iguais, aquele que saiu das mesmas entranhas do que eu, aquele que foi gerado talvez no mesmo batismo do que eu, é o meu igual, aquele que passa debaixo do arame farpado comigo, é o meu igual, é o meu irmão, é aquele que caminha comigo. E esse homem não tinha ninguém, não tinha um semelhante, não tinha um igual, ele não tinha ninguém para contar e ninguém para contar com ele, ele não tinha ninguém para chorar com ele ou para chorar por ele, ele não tinha ninguém para rir com ele ou rir até mesmo dele. Também fala que ele não tinha nenhum filho, ou seja, ele não tinha ninguém para quem ele pudesse deixar algo. E mesmo esse homem sem ninguém, ele tenta ganhar toda a riqueza do mundo. E aí que fica essa grande questão: para quê? Viajar sozinho é bom, meu irmão? Às vezes é. Mas se você não tem ninguém para compartilhar algo, se você não tem ninguém para rir junto, para chorar junto, se você não tem ninguém para gastar o seu dinheiro junto, como é que você vai dar risada? Como você vai se alegrar? E esse homem se cansa dessa vida de solitude, de trabalhar e não ter com quem desfrutar o fruto do seu trabalho. E ele se pergunta: para que eu trabalho tanto? Para quem eu trabalho tanto? Porque a nossa vida só encontra sentido no outro. O outro me confirma no mundo. Um trabalho árduo só se justifica na realização do outro. O sacrifício de Jesus na cruz só faz sentido quando ele se encontra com o outro. Jesus, ele teria morrido em vão na cruz se tivesse morrido por ele mesmo, mas o seu sacrifício só encontra valia quando ele se encontra com o outro. O nosso trabalho, a nossa riqueza, a nossa felicidade só encontra sentido no outro. O outro me confirma no mundo. Se Paulo tivesse pregado para ele mesmo: meu irmão, o nosso trabalho, a nossa alegria se completa no outro, pois não é bom que o homem esteja só. Não quer dizer que nós não estaremos por alguns períodos, mas não é bom. E aí ele pergunta: por que eu nego à minha alma todos os bens da vida? Por que eu me nego? E observe quais são os bens da vida, porque ele vai dizer: os bens da vida são gente, são pessoas, é compartilhar os meus bens, os meus frutos, as minhas alegrias, as minhas tristezas com pessoas. Os bens da vida são gente, os nossos filhos são herança do Senhor, percebe? Gente é que é preciosa nessa terra. Uma vida sem gente é uma vida angustiante, uma vida sem gente não faz sentido. Uma vida isolado. E agora ele começa a falar quais são os bens da vida. E aí nós vamos para o versículo 9. E ele vai dizer que é melhor serem dois do que um. O primeiro presente da vida que Cristo nos convida, ou que Salomão nos indica, é que não existe nada mais precioso do que estarmos em comunidade, estarmos em dupla, estarmos com semelhante, pois é melhor serem dois do que um. E aqui o modo é imperativo, é uma sentença: é melhor, não é uma sugestão, meu irmão, é imperativo. É melhor, ele está afirmando que é melhor, porque quando são dois, a paga é melhor, é mais fácil de alcançar o sucesso. Existe aquele ditado, não sei se eu vou lembrar, que diz que aquele que caminha sozinho anda mais rápido, mas aquele que caminha com o outro no coletivo, ele chega mais longe. Eu já vivi essa experiência diversas vezes, de caminhar sozinho, e caminhar de forma física mesmo, pela Pampulha, e os 10 quilômetros são insuportáveis, porque eu estou sozinho, mas caminhar com outra pessoa, você não vê o tempo passando, porque vocês vão conversando, vocês vão compartilhando da vida, porque dois é melhor do que um. Quando são dois, a paga é melhor, é mais fácil alcançar o sucesso. Uma pessoa muito especial na minha vida, ela me contando que ela tem uma empresa com o marido dela, e ela disse que é muito difícil trabalhar com ele, porque eles se desgastam, às vezes eles brigam, porque eles são muito parecidos, os dois são meio cabeça dura, os dois são grandes profissionais, mas quando os dois estão juntos, eles ganham muito mais dinheiro, eles prosperam mais, porque é esse o fundamento aqui, meu irmão. Dois é estar em comunidade, estar em dupla, estar com o semelhante é melhor. Um dá união para o outro, um dá força para o outro. Quando um perde os recursos, meu irmão, o outro entra com os recursos. Ali há 4 braços para ter força, 4 pernas, 2 cérebros.
Um potencializa o outro. Quem caminha sozinho chega mais rápido, como nós dissemos, mas quem caminha junto chega mais longe. E é importante que nós, enquanto família, igreja, caminhemos juntos. Isso é fácil? Claro que não, meu irmão. Às vezes é insuportável viver com gente, às vezes é insuportável viver uma vida de comunidade, às vezes é insuportável estar com outro, mas meu irmão, a dor da solidão é maior que a dor da comunidade, é maior que a dor do desafio de estarmos juntos, e nós precisamos estar juntos. E para mim é uma tristeza olhar para essa comunidade, ver esses bancos vazios e estar falando com você através de uma tela. É fácil estar com vocês todos os domingos, durante a semana? Não é, mas a dor de estar aqui sozinho é muito maior do desafio que conviver com a minha família. Como diz Provérbios 27:17, assim como ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, pois à medida que eu ando no coletivo, eu me afio para a vida, para as relações, e meu irmão, uma covardia me anular, fugir dessa comunidade para que eu não cresça. Eu preciso estar em comunidade, em família. Quando a nossa relação dentro de casa começa a ficar difícil, o que a gente faz? Se tranca no quarto, para não ver pai, para não ver mãe, para não ver marido, para não ver filho, porque a relação ela é dificultosa, ela é um desafio, mas nós precisamos aprender com esse texto, a nos afiar como ferro no ferro. E o versículo 10 vai dizer: se um cair, o outro ajuda a levantar. No original fala de manter-se de pé, ajudar a persistir, manter firme, fixo, despertar, provocar. Quando eu estou na vida de comunidade, esse outro me ajuda a despertar, ele me ajuda a manter de pé. Um relacionamento é isso, é viver uma vida com o igual, e quando eu quero cair, ele é o meu coach da vida, ele me dá ânimo, ele me dá esperança, ele é o energético da minha vida. Essa é a vida de comunidade. E meu irmão, eu só estou aqui como um pastor dessa comunidade porque eu tenho ótimos amigos, porque eu tenho ovelhas que me abençoam, porque pessoas que mantêm as minhas mãos e os meus pés de pé. A graça de Deus tem sido suficiente através da vida de vocês, através da vida de pessoas especiais que se importam e vivem em comunidade. A dor delas é a minha dor é a dor delas, e nós temos essa retroalimentação, esse retroprocesso que nos mantém firmes, nos mantém de pé. Assim como lá em Êxodo, no capítulo 17, quando Moisés estava abençoando o povo ali na guerra, e aí as suas mãos cansaram, mas aí os seus 2 discípulos seguravam as suas mãos. Quando Moisés cansou do trabalho, os seus discípulos seguraram a sua mão para que o povo prevalecesse. E eu te faço uma pergunta, meu irmão: quem segura as suas mãos quando você está cansado? Quem te segura quando você não tem mais força? Deixa eu te falar, se você pode até estar passando por um período muito difícil, e o que segura a sua mão, o que segura a sua onda, o que segura de você não fazer uma besteira é o Rivotril, é o antidepressivo, é a terapia, é até mesmo a cerveja. Você pode estar usando alguns paliativos, mas quem deveria estar segurando as suas mãos para não cair é a sua família, são seus, a sua comunidade, as pessoas que choram com você, as pessoas que podem rir com você, as pessoas que podem ter troca com você. Você pode usar de outros elementos para manter a sua saúde emocional, vital, cognitiva no lugar, mas nada substitui a nossa relação, nada substitui a vida na vida, a troca. E o versículo 10 continua dizendo: mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Cair não é o problema, meu irmão, todos nós vamos cair. O ano de 2020 e 2021 está aí para nos mostrar isso, que nada é impossível, que desgraça pouco é bobagem. Ela pode demorar a chegar, e na verdade ela não tem demorado, e esse dia mal vai chegar, mas quem estará conosco para nos levantar no dia da queda? O problema é quando nós não temos ninguém. Você rola os seus contatos do WhatsApp, do Instagram, da sua lista telefônica, e você não acha ninguém para compartilhar, você não acha o igual, você tem receio de compartilhar a vida. Nós precisamos de gente para nos levantar. Nós temos um Deus que nos levanta, e nós fazemos o que o nosso Deus faz. Salmos, no capítulo 68, vai dizer que Ele é um pai de órfãos, Ele é defensor de viúvas, Ele é um Deus em sua habitação, Deus que dá lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terras áridas. Meu irmão, se você tem vivido sozinho, em lugar de sequidão, num deserto, talvez você seja rebelde.
Talvez você não seja uma ovelha, você seja um bode, e te falte arrependimento, te falte quebrantamento, te falte humildade para assumir que você precisa do outro, falta humildade para assumir que você precisa de uma comunidade, te falta humildade para assumir que você precisa de um pastor, te falta humildade para pedir perdão, para dizer: olha, eu errei, eu pisei na bola, eu quero voltar, eu quero fazer parte dessa comunidade. Te falta humildade para dizer o seguinte: olha, eu achei que eu estava certo. Te falta humildade para assumir que você não é tão bom assim sozinho. Te falta humildade para falar: olha, eu estava com essa máscara ali no cantinho da igreja como se eu fosse alguém perfeito, mas eu estou lascado, eu estou todo sujo e eu preciso de ajuda, eu não consigo me levantar sozinho, eu estou nessa areia movediça que me suga e eu não consigo sair daqui sozinho. Talvez você seja um rebelde por isso, não assumindo esse lugar, não assumindo esse Deus que nos dá lar, que nos dá família, que nos prospera. Nós precisamos de arrependimento, meu irmão, porque amor nós já temos na nossa comunidade, amor nós já temos com os nossos. Versículo 11, nós estamos caminhando para o final, vai dizer: se dormirem juntos, eles se aquecerão. Às vezes os viajantes precisavam dormir em cavernas, embaixo de árvores ou no relento. Não tinha aquecedor, não tinha esses edredons aquecidos que nós temos. Então essa era a realidade. Às vezes a temperatura nessa região chegava até 5 graus, menos 1 grau às vezes no extremo inverno, e eles precisavam dormir juntos, os pastores junto com as ovelhas, para se aquecerem. Porque, meu irmão, sozinho você pode morrer de frio, e não há muita utilidade em morrer de frio numa vida sozinha. Não há muita vida onde há gelo. Você percebe que ali na Antártica ou nos polos, né, não existe tanta vida, não existe verde. Existem algumas poucas vidas, mas que já tem uma adaptação para viver naquele lugar. Mas normalmente não há vida, não há verde, não há calor, não há troca. Porque calor é vida, meu irmão. Calor faz fotossíntese, traz essa troca, onde eu dou e onde eu recebo. E nessa troca há vida, a relação gera vida. Em todos os aspectos. Quando eu recebo o calor do outro, eu tenho energia para não morrer. Quando a planta ali, ela troca essa energia com o sol, ela recebe essa energia para não morrer. Meu irmão, esse calor produz vitamina D. E sabe o que é vitamina D? Ela produz cálcio. Ela melhora o nosso sistema imune, porque a troca é vida, calor é vida. Calor ajuda a produzir serotonina. Às vezes você está muito depressivo porque você anda sozinho. Você insiste em continuar sozinho. Quando o nosso humor está caminhando para uma depressão, e quando eu digo depressão, não estou falando nem de uma estrutura patológica, mas eu estou dizendo de um humor deprimido mesmo. A gente quer ficar o quê? Sozinho, retraído no nosso canto, a gente não quer ver gente, porque é um sintoma dessa rebeldia, é um sintoma dessa frieza, é um sintoma dessa baixa. Percebe, meu irmão? Eu me lembro no ano de 2008, quando eu servi o exército, fiquei lá por 1 ano, e nós tivemos um treinamento na madrugada, num campo, onde todo mundo entrou na água, isso no inverno ali, no frio de junho, julho, todo mundo na água, saiu da água, num lugar descampado, vento assim muito forte, e a nossa única alternativa foi todo o pelotão se abraçar para um esquentar o outro, 70, 80 homens se abraçando para ninguém morrer de hipotermia, porque calor é vida. Sai dessa, meu irmão, de ficar sozinho. Você não é a Frozen, você não é a princesa Elsa, você precisa de calor, você precisa de gente, você precisa estar numa comunidade. 1 Coríntios 12, 27 vai dizer isso: ora, vós sois o corpo de Cristo, e a cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Nós somos um corpo. Versículo 12 vai dizer que, do texto que nós estamos lendo, que uma pessoa sozinha ela pode ser vencida. O pastor deixa as 99 e vai buscar apenas a ovelha perdida, porque uma ovelha sozinha, ela não sobreviverá. Nós não fomos chamados para viver sozinho, construir sozinho, crescer sozinhos. Nós fomos chamados para viver em comunidade. Jesus vai dizer isso: Pai, que eles sejam um com o Senhor, como eu sou um contigo. Que eles sejam um entre eles, como nós somos um. Nós somos um. Jesus vai dizer, o nosso mestre, o homem santo, o homem mais perfeito, em Mateus 26, 38, ali no Getsemane, ele diz: amigos, fiquem comigo, a minha alma está angustiada, está numa tristeza para a morte, orem comigo. Jesus pede a ajuda dos seus amigos, porque Jesus sabia a importância de viver comunidade, de se viver família. Isso é importante, meu irmão, isso é importante. Lá em Lucas, no capítulo 23, no versículo Lucas 23, 26, o homem, Simão, o Cirene, ajuda Jesus a carregar sua cruz, o próprio Cristo.
que tinha uma sentença de morte, foi ajudado. Nós fomos chamados para ajudar uns aos outros, pois o cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente. Nós precisamos um do outro, meu irmão, é questão de sobrevivência. Tiago 5,16 vai dizer que nós deveríamos confessar as nossas culpas uns aos outros para que saremos. A oração de um justo pode muito seus efeitos. A vida boa é a vida que se tem, porém no coletivo. Não seja como esse homem que nós lemos o texto, que não desfruta dos prazeres de ter gente. Não seja como essa pessoa que trabalha a vida inteira, que estuda a vida inteira e você não tem com quem compartilhar os prazeres da vida. Você foi promovido no trabalho, você não tem ninguém para mandar uma mensagem e dizer, fui promovido. Você passou no vestibular e você não tem ninguém para mandar uma mensagem dizendo, olha, eu passei no vestibular, eu comecei a namorar, eu vou casar, eu comprei um carro. Meu irmão, não ter com quem compartilhar as alegrias é uma tragédia. Na pandemia, nós só sentimos falta daquilo que já temos. A vida inteira a gente ficou reclamando, ai como eu queria ir para Paris, ai eu queria ir para Orlando, ai que vontade de ir para a praia, ai que vontade de trocar de carro. Meu irmão, quando tudo aquilo que nós tínhamos foi tirado de nós, nós só sentimos falta daquilo que já tínhamos. Nunca não pensamos naquilo que gostaríamos de ter. Nós já temos uma vida boa, nós já temos pessoas especiais ao nosso redor, nós só não aproveitamos. Na pandemia você não sentiu vontade de ir para a Europa, para Orlando, de trocar o carro, você só sentiu vontade de ter gente, de sentar e beber algo com a sua família, de sentar e comer algo com alguém especial que você ama, porque vida boa é a vida que se tem, porém, no coletivo. Hebreus vai dizer que não deixe de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Meu irmão, o grande dia de Jesus está chegando e as coisas estão ficando difíceis para nós, as coisas estão apertando e nós precisamos nos encorajar uns aos outros. E eu quero ler esse texto mais uma vez, Salmo 68, 5, 6, que diz o seguinte: Ele é um pai de órfãos, defensor de viúvas, é um Deus que dá habitação, é um Deus que dá lar aos solitários, Ele liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes viverão em terra árida. Não seja um rebelde, mas seja um filho de Deus, que se coloca debaixo dessa comunidade, que sujeita uns aos outros. Não é fácil, meu irmão, mas a vida mais saudável que você vai ter é uma vida em comunidade. Salmo 113, 9 vai dizer que Ele faz que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Você que é uma mulher sozinha, você que é um homem sozinho, você que habita aí num lugar talvez de tristeza porque anda sozinho, existe uma palavra de Deus para você. O Senhor quer que você que é uma mulher talvez estéril, um homem estéril, que não consegue compartilhar vida, que não consegue passar calor, o Senhor diz para que você se alegre, porque Ele pode fazer você mãe de filhos, pai de filhos, para que você louve ao Senhor. E esse é o nosso grande desafio para você, meu irmão, mesmo de forma online, não deixe de viver família, não deixe de estar com os seus. O Covid tem levado muitas pessoas especiais do nosso país, muitas pessoas importantes ao nosso redor. Então, meu irmão, aproveite a sua vida, aproveite as pessoas que estão aqui. Nós estamos indo para um lugar melhor, mas esse lugar é muito bom, porque foi o Senhor que constituiu esse lugar para nós. Então permaneça firme, permaneça em fé, permaneça com os seus até que o Senhor volte. Não perca nenhuma oportunidade de estar com gente que te faz bem. Não perca nenhuma oportunidade de estar com a sua família, de estar com a sua comunidade, de estar com os seus irmãos, porque, meu irmão, tudo isso aqui vai passar. Línguas passarão, profecias passarão, igrejas passarão, mas nós passaremos uma eternidade uns com os outros. A vida eterna continuará, pois ela já começou. Nós viveremos em comunidade. Nós somos Nova Casa, nós somos uma casa para todos, nós somos uma família para todos. Nós nos amaremos até o fim. Nós somos família e isso é o suficiente. Então, meu irmão, viva esse texto. 2 é melhor do que 1. Nós não fomos chamados para viver de forma solitária, nós fomos chamados para viver de forma comunitária. Então, se você tem vivido de forma solitária, isso tem roubado a sua alegria, energia e potencial, se arrependa. Não seja um rebelde. Volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído e a sua vida vai crescer muito e prosperar muito. Não será fácil, mas daqui a uns anos eu tenho certeza que você colherá bons frutos da escolha certa de viver em comunidade que você fizer hoje. Amém? Que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada. Esse foi o nosso culto.
E eu espero que você tenha uma ótima semana. Nos siga nas redes sociais do nosso Instagram. Não deixe de acessar o nosso link lá na bio do Instagram para que você possa fazer parte da nossa casa online, onde nós temos disponibilizado playlist, devocionais, pregações, para que você se alimente nesse tempo onde nós estamos um pouco mais fechados devido à questão da nossa cidade. Amém? Vamos orar para encerrar o nosso culto. Você pode fechar seus olhos aí na sua casa. Deus, graças nós te damos por essa noite, por esse tempo. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dessa comunidade. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão aqui, mesmo de forma, Pai, online, para ouvir um pouco da Tua palavra. Senhor, que o Senhor abençoe a nossa casa, que o Senhor abençoe a nossa cidade, que o Senhor abençoe o nosso estado e o nosso país. Dá sabedoria, Senhor, aos governantes, para que possam, Pai, conduzir bem essa situação, que não falte recursos, Pai, que toda corrupção caia por terra em nome de Jesus, para que medicamentos, vacinas, Pai, e materiais cheguem até a mão do povo nos hospitais. Pai, eu também te peço para que nós, comunidade Nova Casa, possamos viver igreja, possamos viver comunidade. Quebra toda dureza do nosso coração em nome de Jesus, quebra toda rebeldia no nosso coração em nome de Jesus, todo espírito, Pai, que vem para nos arrancar dessa comunidade, nos arrancar dessa vida, Pai, de coletividade, Pai, todo movimento que vem para nos arrancar de nós mesmos e nos deixar, Pai, de forma isolada, Pai, leva embora em nome de Jesus. E que haja humildade no nosso coração, que haja quebrantamento, que haja amor uns pelos outros, Senhor. Que nós possamos ser um com os nossos irmãos, como o Senhor é um com o Pai, para que vivamos uma vida coletiva, para que tenhamos família, para que tenhamos filhos, para que tenhamos pais e que tenhamos uma família abençoada, que possamos ser um, porque somos o Teu corpo, nós somos o pão através do Teu corpo, e o sangue que corre nas Tuas veias é o sangue que corre nas nossas veias, que possamos ser um, Pai, em nome de Jesus, que possamos voltar para esse lugar, que possamos, Pai, ir para esse lugar, em nome de Jesus. Muito obrigado por todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão, Deus abençoe vocês, amo vocês, tenham uma boa semana e tamo junto.